sim. Só me dê mais um minutinho aí, Edvan, para aparecer que tá gravando. Deu. Pode. Agora não vai colocar esquecer, não, né? Vitor Júlio escreveu, não se esqueça de gravar. Pode ficar tranquilo, Vitor, agora a gente já voltou. Pode ir lá, Edvan. Boa tarde a todos, aos alunos e professores presentes. Essa é a nossa segunda aula de análise combinatória. Coloquei como título parte 2, né? Porque na parte 1 foi mais a questão dos fundamentos, né? Exploramos o princípio multiplicativo, o subtrativo, a técnica do complementar, enfim, aqueles casos bem básicos, né? E nessa parte 2, vamos olhar os agrupamentos, né? Os tipos de agrupamentos mais comuns que vemos no ensino médio, né? E discutir alguns deles, tá bom? São basicamente 3, que são os arranjos, as permutações e as combinações, tá bom? Dentro dos arranjos, os simples e com repetição, as permutações simples, com repetições circulares, e dentre as combinações, os simples e as completas. E depois dessa aula, claro que eu vou continuar ainda com esse tema, né, e explorar outros, como o triângulo de Pascal, lemas de Kaplanski e assim por diante, né? Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Didi, posso interromper? Pode? As combinações, você preferiu chamar completas? Você não pensou em usar, né, com repetição também, não? Sim. Também é chamado de combinações com repetição. Inclusive, Paranto, foi até importante você colocar esse parênteses aí, porque na notação de combinação com repetição é CR, em maiúsculo. Inclusive, eu era para ter colocado isso, né? Entendi. Isso. Beleza. Então, combinações completas é a mesma coisa que combinações com repetição, né? Beleza. Mas eu já vi bastante essa anotação também, mas daí eu vejo tudo, né? Arranjos completos, permutações completas e combinações completas, daí chama tudo de completo. Mas eu já vi essa anotação aí também. Tipo, aparece em alguns livros, assim. Não é a mais usual, mas eu acho que é tipo, por exemplo, mais pessoal dos autores, né? É como na questão dos conjuntos dos números naturais. Alguns autores consideram zero, outros não consideram zero como um elemento dos números naturais, né? Então, isso. É mais pessoal, digamos. Não há um consenso. Então, pessoal, nessa primeira parte, vamos ver os arranjos, né? É claro que vai ter aquela parte mais algébrica, né? Mas isso vai ajudar a resolver rapidamente algumas questões. Então, para os arranjos simples, vamos considerar primeiro um conjunto de 4 elementos, né? Eu chamei de A, B, C e D. E eu quero formar todas as sequências possíveis de 2 elementos distintos. Certo? Quais são essas sequências que eu posso formar? Vamos abrir aqui no Open Board. Então, tem um conjunto X, né, aqui, com 4 elementos. A, B, C e D. E eu quero formar sequências com 2 elementos. Para representar uma sequência, eu coloco entre parênteses, certo? Porque estou levando em consideração a ordem que vou colocar eles. Então, um exemplo de sequência seria o seguinte. Eu posso escolher A e o B. Certo? Quem mais? E outra coisa, eu não consigo ver o chat, tá bom? Vocês vão ter que ligar o microfone e falar. Uma outra sequência seria escolhendo o A e o C. Outra sequência, A e D. Então, já fiz todas as possibilidades aqui, começando com a letra A, certo? Então, desse conjunto, eu vou escolher, desses 4 elementos, eu vou escolher 2 para formar uma sequência. E por que coloco entre parênteses, falando novamente? Porque estou levando em consideração a ordem. Quem mais, pessoal? Um outro tipo de sequência. BA,
BC e BD. Posso começar com D, né? Não tem problema. DA, DC e DB, né? É bom fazer de uma forma sistemática, né? Vou colocar o D aqui em outra coluna. Estou fazendo aqui os pares, né? Os pares ordenados. DA, DB e DC. Faltam mais. Quais são? BA, BA, BC, BD. PC e BD. BD. E por fim, começando com C, né? Agora, CA, CB e CD. Pronto. Aqui nessa, digamos, tabela, né, de 3x4, eu representei todas as sequências desse conjunto de 4 elementos, escolhendo 2. Então, vou voltar lá para os slides, certo? Então, está aqui as 12 representações dessa sequência, né, de elementos distintos. Então, o que se configura um arranjo? 2 arranjos são quaisquer, né? 2 arranjos quaisquer se diferenciam ou pela ordem dos elementos ou pela natureza. Como assim pela ordem ou pela natureza? Eu coloquei aqui 2 exemplos. Por exemplo, a sequência A e B é diferente da sequência BA. Por quê? Porque elas diferem pela ordem dos elementos. Certo? É uma sequência diferente. E um exemplo de arranjo, né, que se diferencia uma pela outra, é essa daí. A e B é diferente de A e C. Só que elas não se diferenciam pela ordem, e sim pela natureza dos elementos. A única diferença aqui foi no segundo elemento da sequência. Eu troquei o B pelo C. Então, isso muda a natureza da sequência, tá bom? Então, são esses 2 casos que diferenciam aí as sequências, certo? Então, a B é diferente de BA, pela ordem, né? E a B é diferente de AC, diferenciou aí pela natureza. Ou seja, mudou um elemento, muda completamente a sequência, certo? Então, isso é a característica de um arranjo. Então, a maneira de contar, né, esses 4 elementos, e escolhendo 2, eu digo o seguinte, ó, uma anotação seria o seguinte, esse índice aqui, esse 4 pequenininho, é o total de elementos. Não sei se vocês estão vendo a mãozinha. Estão vendo a mãozinha aí? Ou não? Sim, dá para ver. Dá pra ver. É como se fosse o cursor, né? Então, desse total de elementos, de 4 eu vou escolher 2. Então, eu digo o seguinte. Então, é um arranjo simples de 4 elementos tomado 2 a 2. Porque dos 4, eu vou escolher 2 elementos. Ou seja, é igual a 12, certo? Listei aqui e uma anotação mais matemática aqui, certo? De um grupo de 5 alunos, deseja-se escolher um como presidente do grêmio, um como vice e outro como tesoureiro. Faltou colocar aqui a pergunta, né? De quantas maneiras eu posso formar essa comissão? Desses 3 cargos aí, né? Um vai ser presidente, o outro vai ser vice e um outro vai ser tesoureiro. Tá bom? Então, como é que seria esse conjunto? Vou apagar aqui. Então, meu conjunto A de alunos, chamado A de alunos, então vai ser, sei lá, Arthur, Breno, Carlos, Diego e Edivan. Eu quero escolher 3 alunos para um como presidente, né? Vai ter uma função de presidente. Um vai ser presidente, outro vai ser vice e outro tesoureiro. Então, quero uma sequência aí de 3 elementos, escolhendo aí dessas 5 opções.
qual seria a resposta, pessoal? Não estou falando aqui em usar fórmula de arranjo nem nada. Eu só quero uma resposta com justificativa, certo? Victor Júlio escreveu 60 possibilidades. Mas acredito que ele mesmo possa justificar porque ele não justificou. Certo. Eu vou tomar aqui, usando o princípio multiplicativo, né? Pode falar. Bem, são 5 possibilidades de presidente. 5 como presidente. 4 como vice. 4 porque já escolheu um para presidente, né? Sim. E 3 como... Quem era? Porque já escolhi um presidente e um vice. Então, sobram apenas 3 opções para tesoureiro. Isso também dá 60 possibilidades. Isso aqui é um arranjo, tá bom? Por exemplo, vou pegar uma comissão com Arthur, Breno e Carlos. Se formar a sequência Arthur, Breno e Carlos, isso quer dizer o quê? Que o Arthur vai ser o presidente, Breno vai ser o vice e Carlos o tesoureiro. Só que eu posso formar outra sequência. Eu vou inverter Arthur com Breno. Breno, Arthur e Carlos. Só que nesse caso aqui é um arranjo diferente. Por quê? Porque Breno, aqui ele está sendo presidente agora. Então é uma comissão, um grupo diferente. Arthur vai ser o vice e Carlos vai ser o tesoureiro, certo? Então, qual a diferença aqui? A diferença é a ordem dos elementos, tá bom? Então, aqui é um arranjo simples. De quanto? Um arranjo, vou escolher quantos elementos aqui. Quanto eu tenho disponíveis? 5, né? 5. E desses 5 eu vou escolher 3. E o resultado é 5 vezes 4 vezes 3, tá bom? Se tivesse mais um cargo, como é que seria? Deixa eu apagar aqui. Se tivesse mais um cargo, sei lá, serviços gerais, ou marketing, não sei, você pode imaginar qualquer coisa. Então, ficaria 5 vezes 3 vezes 2, que daria 120. Seria um arranjo de 5, vou escolher quantos? 4, né? Isso. Aí seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Tá bom? Queremos formar sequência do tipo P, V e T, né? Como eu já falei. Sendo as iniciais dos nomes dos cargos. Devemos calcular um arranjo simples de 5 elementos somados 3 a 3. Ou seja, todas as sequências, né? Então, também chega na resposta aí, 5 vezes 4 vezes 3, 60. Agora eu quero uma fórmula geral, tá? Uma fórmula geral, vamos usar o quê? Vamos usar fatoriais. Antes de fazer aqui, de como chegar à fórmula, vamos voltar ao exemplo anterior. Eu quero usar esse exemplo aqui para chegar a uma fórmula em fatorial. Lembrando, o que é o fatorial? Foi a nossa primeira aula de combinatória, né? E se eu quisesse usar isso aqui como fatorial? Porque não está claro para mim ainda. Era 5 vezes 4 vezes 3, né? Por exemplo, o que seria 9 fatorial? Que operação matemática é essa? É 9 multiplicado por todos os seus antecessores até o 1. A todos os seus antecessores até 1, né? Consecutivos. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. De modo geral, o n fatorial, a gente usa como os números naturais, né? Então, n pertence aos naturais para n maior ou igual a 2, certo? É definido para n maior ou igual a 2. Então, n fatorial seria o quê? N vezes n menos 1, vezes n menos 2, e assim por diante, né? Por definição,
por definição, quando n é igual a 1, falamos simplesmente que o 1 fatorial é 1 e o 0 fatorial também é 1, tá? É só uma definição aqui, uma convenção, tá certo? Porque a operação fatorial é definida aqui, incluindo isso aqui, né? Digamos aqui como casos especiais, certo? Agora, voltando aqui ao arranjo de 5 elementos somados 3 a 3, né? Deixa eu só corrigir aqui. É 3 a 3, o nosso problema. Como é que eu faço para aparecer um fatorial aqui? Porque está faltando 2 números, né? Digamos assim. Quais são os números que estão faltando para continuar a multiplicação de números consecutivos até o 1? Tá faltando O 2 e o 1. O 2 e o 1, né? Se eu multiplicar essa expressão aqui pelo 2, aqui, se eu multiplicar essa expressão aqui, 5 vezes 4 vezes 3, pelo 2 e pelo 1, eu estou alterando o resultado, não é, pessoal? Porque aqui eu já sei que é 60. E se eu multiplicar por 2 vezes 1, aí já vai mudar o resultado para 120. Então, se eu estou multiplicando um resultado por 2 vezes 1, e para não alterar, eu vou ter que dividir também, né? Concordam comigo ou não? Para não alterar o resultado. Então, se eu multiplico por 2 vezes 1, então, para não alterar, vou dividir também por 2 vezes 1. Agora, a minha expressão do arranjo vai ter fatorial aqui. Como é que fica agora em fatorial? 5 fatorial dividido por 2 fatorial. 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Tá certo? Outra. Deixa eu apagar aqui embaixo. Agora, suponha o seguinte. Eu tenho um conjunto, né, de 6 alunos. A, B, C, D, E e F. E são 4 cargos. Como é que fica agora? O número de comissões para 4 cargos diferentes, sendo um presidente, outro vice, um tesoureiro e um para a parte de comunicações. Eu quero essa sequência para 4 cargos, né? Como é que eu ia escrever isso como arranjo? Seria arranjo de 6 elementos para 4 cargos distintos, né? Então, dos 6 elementos, vou escolher 4 alunos. Como é que ficaria? Sem usar fatorial, esqueça o fatorial. Vamos chegar lá depois. Como é que fica? Quantas opções para presidente eu tenho? Desse conjunto aqui? 6, não é isso? 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Agora eu quero que apareça o fatorial. Mesma ideia. Está faltando aqui o 2 e o 1. Então, multiplico por 2 e multiplico pelo 1. Para não mudar o resultado, vou dividir também por 2 vezes 1. Para não mudar o resultado. Agora sim, a minha expressão vai aparecer um fatorial. Arranjo de 6 elementos, tomados 4 a 4. Aí vai ficar 6 fatorial, dividido por 2 fatorial. Tá bom? Mas como é que ficaria a expressão geral, né? Eu tenho um conjunto aí X com N elementos e P menor ou igual a N, né? Se eu tenho um N, eu posso escolher N menos 1 elementos, N menos 2, como eu fiz antes, N menos 3, até no máximo N, né? Então, esse P, esses subconjuntos que eu vou escolher, pode ser no máximo N. Então, o arranjo de N, escolhendo P elementos, eu faço aquela multiplicação novamente, né? De números consecutivos. N vezes N menos 1, vezes N menos 2, até N menos P menos 1. Por que P
P menos 1. Vamos voltar lá. Observe aqui, pessoal. Quando o meu P aqui é 3, observe que, nesse caso aqui, né? Eu vou fazer vários casos. Deixa eu só apagar aqui que não ficou legal. Vamos começar do início, né? Arranjo de... Vou fixar aqui um total de elementos de 6, escolhe 3. Então, seria o quê? 6 vezes 5 vezes 3. Arranjo de 5, escolhe 3. Seria 5 vezes 4 vezes 3. Arranjo de 7, escolhe 4. Como é que seria? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Não é isso? Então, é o seguinte. Para aparecer o fatorial, a última parcela vai ficar o seguinte. Eu começo do n, beleza. O meu n aqui é 7. Aí, para chegar do 6, eu vou pegar o 7 e tirar 1. Concordam comigo? Para chegar nesse 6 aqui. Para chegar no 5, a partir do 7, eu faço o quê? 7 menos 2. Para chegar nesse 4 aqui, eu vou fazer o quê? O 7 menos 3. Mesma ideia nos outros. Aqui é para chegar no... Lembrando, nesse 7 aqui é o 7 menos 0, né? Poderia ter até colocado. Deixa eu apagar aqui. Aqui é o 7 menos 0. Ok. Voltando aqui agora. Arranjo de 5, escolhe 3. Seria 5 menos 0, vezes 5 menos 1, vezes 5 menos 2. Lá em cima agora. Arranjo de 6, escolhe 3. 6 menos 0, vezes 6 menos 1. Isso para chegar no 5, né? Para chegar no 3, na verdade é 4, né, pessoal? Aqui é 4, errei aqui. É 4. E 6 menos 2. Olhem para a última parcela aqui, né? A parte negativa daqui. Essa subtração aqui. Quando é 3, quando meu P é 3, a parte negativa, né, dessa subtração aqui é 2. De novo, quando aqui é 3, eu pego o total 5 e retiro 2. Quando aqui é 4, o meu último fator, né, aqui nessa subtração, aqui é 3. Ou seja, se aqui é P, então o último lá vai ser N menos P menos 1. É sempre o número menos 1. Tranquilo essa parte aqui? Então, é sempre o número menos 1, esse último fator aqui. Então, é N menos P menos 1. Tá bom? Agora, eu quero que apareça um fatorial aí. Porque em todos eles aparecia o total de elementos. Ficou uma fração, né? Aqui ficou 6 fatorial sobre 3 fatorial. Aqui ficou 5 fatorial sobre 3 fatorial. E aqui como é que ficaria? 7 fatorial sobre 4 fatorial, né? 3 fatorial. E aqui vai ser 2 fatorial. Aqui é 2, certo? Alguma dúvida, pessoal? No chat não tem nada. Ok. Então, para aparecer o fatorial, o próximo, quem seria o próximo em fatorial? Então, vou multiplicar o numerador, né? E o denominador vai ficar uma fração. Eu multiplico para o próximo. E o próximo vai ser o n menos p. Não é isso? N menos p fatorial. Continuando aí, né? Isso foi no caso quando eu fiz os casos particulares. Então, esse n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 1 menos p vezes n menos p fatorial, isso vai dar o n fatorial. Foi o que eu fiz antes já.
Então, essa parte do numerador vai ficar n fatorial sobre n menos p fatorial. Vamos voltar ao exemplo lá, né? Ao primeiro, esse aqui. Vou apagar aqui. Pronto. Então, era um arranjo de 5 para 3 cargos diferentes. Então, eu vou pegar o quê? O total de elementos, 5 fatorial, e fazer a divisão de n menos p, ou seja, 5 menos 3 fatorial. 5 menos 3 fatorial. E vai dar a mesma coisa, né? 5 fatorial fazendo a multiplicação é 120. 5 menos 3 é 2 fatorial, e 2 fatorial próprio 2, e vai chegar no mesmo resultado, 60. Tanto faz você usar o princípio multiplicativo ou a fórmula do arranjo, tá bom? Tanto faz um ou outro. O engraçado é que nas provas do Enem, né, pelo menos as últimas, né, esses 4 anos, em algumas questões, a resposta sempre é em fatorial ou nesse tipo de notação, né? Por exemplo, nas alternativas não apareceu o número em si, e sim uma notação. Por exemplo, arranjo de 5, escolhe 3. É uma maneira, né, de você responder isso aí. Bom, essa é com vocês. 5 pessoas entram num ônibus onde há 8 lugares vagos. Em quantas ordens diferentes dessas pessoas escolhem os lugares para se sentarem? Então, ela chega lá no ônibus, né? Tem 8 lugares vagos e elas precisam escolher esses lugares para se sentarem, né? De quantas ordens distintas isso pode acontecer? Vou levar lá para o Open Board, né? Para a gente rabiscar um pouquinho. Pronto. Pensem assim, ó. Entrou a primeira pessoa no ônibus. Quantas opções ela tem para escolher um lugar vago? Eu acho que o problema dessa questão é que é muito natural tu pensar que... como é que eu vou te dizer? Tu tem 8 espaços e tu vai colocar em cada um deles 5 pessoas, entendeu? Sim. Porque, digamos assim, é exatamente isso, né? Tu tem 8 cadeiras, mas tu só tem 5 pessoas para colocar. E daí, como é que faz se acaba as pessoas no meio do caminho, né? Acho que essa é a maneira mais natural de pensar, como a gente está acostumado, né? Tem 8 tracinhos e em cada tracinho tu pode colocar uma das 5 pessoas, né? Mas Vitor Júlio tem uma resposta aqui, que é, como sempre, é só o número. 6.720. Ele sugere como resposta. 6.720, né? É. Mas como é a solução, a resolução? Eu fiz arranjo de 8 em 5 partes. É assim que... Arranjo de 8 escolhe 5, né? Sim. A resposta pode ser assim, simplesmente ao invés do número por extenso, né? Você pode colocar em notação, não tem problema. Então, vou passar aqui o slide. Então, arranjo de 8, escolhe 5, né? Então, vai ficar 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Poderia fazer usando o princípio multiplicativo? Poderia. Primeira decisão, né? A primeira pessoa, digamos assim, tem 8 opções. Aí, quando a segunda entrar, tem 7 opções, porque a primeira já foi ocupada e assim por diante, né? E também chega na resposta aí, 6.720. Quem respondeu um ou outro está correto. Eu não pedi a forma, né? A maneira de responder, então, tanto faz um ou outro.
Alguém quer fazer algum comentário? Eu posso pular já. Acho que pode passar para o próximo. Ninguém se manifestou no chat. Agora é o seguinte, pessoal. Eu não vou perguntar a vocês a resposta matemática, né? Eu vou perguntar sobre o tipo de agrupamento. De 5 pontos de uma circunferência, digamos A, B, C, D e E, queremos escolher 3 pontos para formar triângulos. Os agrupamentos dos triângulos é um problema de arranjo? Eu quero contar o número de triângulos, né? Eu acho que era para ter dito isso. Isso seria um problema de arranjo? Olha, parece que não, porque o triângulo ABC é o mesmo triângulo BCA, que é o mesmo triângulo CAB, que é o mesmo triângulo CBA. Né? Parece que não é. E aí, pessoal? Alunos? Eu tenho uma circunferência, né? Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E vou fazer aqui 5 pontos. A, B, C, D e E. Eu quero contar triângulos aqui, né? Eu quero o agrupamento triângulo. E para formar um triângulo, eu preciso de 3 pontos. O que eu estou perguntando é o seguinte: esse é um problema de arranjo? Gabriel disse que, na opinião dele, é um problema de arranjo, sim. Vamos lá. Arranjo, eu estava falando de sequência, né? Por exemplo, se eu escolher os pontos A, B e C, isso aqui é um triângulo, né? Isso aqui é um triângulo. Já contei... Opa, desculpa aí. Já escolhi aqui um triângulo, né? Pessoal, mas se eu fizer aqui, se eu escolher os pontos B, A e C, o triângulo está aqui novamente, ó. Está aqui ele. Ou seja, está havendo aí um desperdício de contagem. Tá certo? Então, o mesmo triângulo. Portanto, não é um problema de arranjo. Vocês entenderam bem isso aí? Gabriel, que tinha ficado com alguma dúvida, chegou a entender. Outra sequência, com os mesmos pontos A, B e C. Vou fazer aqui aleatório, não vou fazer nem de forma sistemática. C, A, B. C, A e B. É o mesmo triângulo. O agrupamento triângulo, o grupo triângulo é o mesmo. Então, não é um arranjo, pessoal. A resposta é não. Por quê? Ao escolher os pontos, aqui eu fixei, né? Ali na minha tela eu fiz ABC, mas aqui no slide coloquei BCD. Poderia ser qualquer arranjo de 3 elementos aí. Escolhi B, C e D. Se você escolher BCD, BDC ou CBD, CDB ou DBC e DCB, esses agrupamentos representam o mesmo triângulo, tá bom? Seria 3 vezes 2 vezes 1 maneiras de escolher o mesmo triângulo. Fiz aqui a figura, né? Tá aí o mesmo triângulo. Se eu escolher em 6 ordens distintas, sempre eu vou ter o mesmo triângulo. Então, há um desperdício aí de contagem, né? Então, não é um problema de arranjo, porque eu tenho que levar em consideração a ordem. Se a ordem for diferente, A, B, C, se for diferente de B, A, C, aí sim vai ser um problema de arranjo, certo? Seria um arranjo de 5, escolhe 3. Mas não é um arranjo. Por quê? Porque a sequência de escolha dos pontos A, B e C
é igual a B, A, C. Tá bom? Como aqui é uma representação de uma sequência, eu coloco uma representação de conjuntos. O conjunto é o mesmo. Vou usar aqui a borracha. Vou tirar o parênteses aqui e colocar chaves. Porque é o mesmo triângulo. Então, escolhendo os pontos A, B e C, é o mesmo que B, A, C. Tá bom? Mas que tipo de agrupamento é esse? Não sei ainda, vamos enxergar lá. E se for um arranjo com repetição? Porque sempre fazemos a seguinte ação, né? De forma matemática. Eu começo do total de elementos, vou multiplicando até parar num certo número. Até parar num certo número. Como eu fiz antes. Arranjo de 5, escolhe 3. É 5 vezes 4 vezes 3. Arranjo de 5, escolhe 4. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Agora imagine o seguinte problema, né? Digamos aqui que eu tenho uma bandeira com 3 listras. E eu tenho à disposição 3 cores. Uma azul, outra vermelha e outra branca. Pergunta: de quantas maneiras posso pintar essa bandeira? Acho que eu fui claro, né, na pergunta. Eu tenho 3 cores disponíveis. Essas 3 aqui. Vou chamar C de cores, né? Azul, vermelha e branca. De quantas maneiras eu posso pintar essa bandeira com 3 listras? Seis. Por que 6? Porque são 3 cores, aí é 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 6. Vamos se colocar num problema primeiro? Eu quero pintar essa listra. Quantas opções eu tenho para pintar ela? Quero Três opções. 3 opções, né? Vamos para a segunda decisão. Eu quero pintar a listra do meio. Quantas opções eu tenho? 2. Por que 2? Porque uma já foi. E aqui? Responderam 3 fatorial, não foi? Pessoal, tá errado. Não é 3 fatorial, não. E nem 3 vezes 2 vezes 1. Por quê? Porque não está dizendo que não pode repetir a cor. Por que não pode pintar tudo da mesma cor? Vocês entenderam, pessoal, o que Félix falou? O problema não está dizendo que as cores, né, que eu vou escolher, né, para pintar as listras, sejam distintas. Não está dizendo isso. Eu só perguntei o seguinte, a pergunta foi simples. De quantas maneiras posso pintar essa bandeira? Poderia ser que nem a bandeira do Canadá, assim, vermelha, branca e vermelha. Isso. Deixa eu pegar. Então, são quantas opções aqui no meio? 3. 3. E eu acho que eu não fui nem tão preciso na pergunta. Era para ter dito que em cada listra eu só posso usar apenas uma cor, né? Vai que a pessoa queira misturar as cores. Mas foi isso que eu quis dizer. Então, aqui são 3 e aqui também 3. Certo? Então, é 3 elevado ao 3. Se fosse 7 listras, aí seria 3
elevado a 7. Esse é um tipo de problema, né? Quando eu estou dizendo que os elementos não são distintos, podem ser distintos ou não, então é só repetir o n várias vezes. Então seria um arranjo, né? Um arranjo com repetição. E quantos elementos? 3, escolhe 3, né? Aí ficaria 3 vezes 3 vezes 3. Tá bom? Arranjo com repetição, agora 7 listras. De 7, escolhendo 3 cores. Aí seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes. Vezes 3. Isso, 3 elevado ao 7. Voltando lá para os slides. Então, temos aí um conjunto, né? Você pode imaginar como se fossem cores. Eu tenho N cores aí. E eu quero pintar 7 listras. 7 não, P listras, né? É um caso geral. Então, tenho N cores e P listras. Então, você vai multiplicar, né, o N quantas vezes? P vezes. Então, o arranjo com repetição é N elevado ao P. Certo? É só repetir o número de elementos, sempre. Aqui eram 3 cores, 3 listras, então 3 elevado a 3. Aqui era 3 cores e 7 listras. Então, é 3 elevado ao 7. Certo? Então, já vimos 2 exemplos aí. Arranjo simples e arranjo com repetição. O número de gabaritos distintos, né, de uma prova composta por 20 questões de 5 alternativas cada, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, até a 20ª, né, questão. Isso nos daria 5 elevado ao 20. Vou comentar aqui um erro comum. De quantas maneiras, deixa eu escrever aqui uma pergunta diferente. Vocês já sabem a resposta, mas só comentar um erro, né? Uma prova. Tem aqui uma prova aqui. E essa prova, ela tem 20 questões. Questão 1, questão 2, até a 20ª. Com as alternativas A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. Até a 20ª questão. A prova da UBMAP, né? A primeira fase são 20 questões com 5 alternativas cada. A, B, C, D e E. Um erro muito comum é o seguinte, né? Quantos gabaritos distintos eu posso marcar, né? O que é que a maioria faz? São 20 questões para 5 alternativas. Então, é 20 vezes 5. Vai dar aí 100. 100 gabaritos distintos. Comentem aqui esse erro. Qual é o erro desse raciocínio aqui? Por que está errado esse raciocínio? Isso já aconteceu no projeto olímpico, tá? Esse erro. Foi na primeira aula de combinatória. Por que esse raciocínio está errado? Eu diria que combinatória é mais difícil identificar o erro do que o próprio acerto, né? Porque combinatória, ela mostra muitas possibilidades de respostas, muitas possibilidades de erro. E isso aí é muito comum. Por que está errado? Eu diria que quando você faz essa conta, você está dizendo que você tem uma prova com 20 questões, um gabarito com 20 respostas, né? E depois outro gabarito com 20 respostas, e depois outro gabarito com 20 respostas, 5 desses gabaritos só, né? É. E no caso você está contando só os gabaritos onde todas as respostas são A,
todas as respostas são B, todas as respostas são D, todas as respostas são E, entende? Não poderia ser esse, no caso, né? Tá faltando os que misturam as letras, né? Tipo, a primeira A, a segunda B, a terceira A de novo. Esses aí você não contou. Você só contou todos marcados na mesma letra. Isso. Porque eu tenho que pensar num conjunto de 20 elementos, né? Por exemplo, marcar tudo A 20 vezes. A. Tudo A, né? Eu posso mudar uma alternativa aqui na primeira e todas as letras A. Você vai perceber que tem bem mais agrupamentos do que 100. Quando você pensa em 20 vezes 5, é como se você estivesse escolhendo uma questão e escolhendo uma resposta. Opa, deixa eu tirar aqui. Escolhendo uma resposta. Então, isso aqui é a quantidade de maneiras de escolher uma questão com uma resposta. De quantas maneiras eu posso escolher uma questão? 20. De quantas maneiras, após escolher essa questão, eu posso marcar lá 5, porque é do A até o E. Aí seria 20 vezes 5. Mas aqui eu estou perguntando a quantidade de maneiras de marcar o gabarito, né? Quantos gabaritos distintos eu tenho. Então, você vai tomar aí 20 decisões. Então, você vai fazer aqueles 20 tracinhos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Primeira questão, quantas opções eu tenho? 5. Posso escolher do A até o E. Próxima questão, 5. E assim por diante. 5, 5. Entenderam a diferença aí? Então, se a pergunta fosse de quantas maneiras eu posso escolher uma questão e uma resposta, seria essa. Agora, se eu perguntasse quantos gabaritos distintos essa prova tem, aí a resposta já seria essa. Que é o 5, que é o 5 elevado ao 20, né? O 5 aparece 5 vezes, o 5 aparece 20 vezes na multiplicação aí. Então, colocamos em potência. 5 elevado a 20. Esse é um típico problema de arranjo com repetição. Então, você tem que prestar atenção no texto. Certo? Ok. Agora vamos para as permutações. Esse aqui são... Eu digo que é bem mais simples do que os arranjos, né? Por quê? Porque a permutação, a simples, por exemplo, é um caso particular dos arranjos. Na permutação simples é o seguinte, eu vou pegar todos os elementos. O que eu estava fazendo antes? Eu estava pegando dos 5 elementos total, eu estava pegando 3, 2, sempre um número menor ou igual ao total. No caso da permutação simples, eu vou pegar todos os elementos. Então, considere um conjunto de n elementos, certo? Do x1 até o xn, n elementos. Um conjunto formado por n elementos. Então, uma permutação simples é qualquer sequência formada por todos os elementos de x. Tá bom? Então, qual é a notação? Pn, né? Permutação simples de n elementos, é um arranjo de n, escolhe n, porque eu vou usar todos os elementos. Eu não vou usar nenhum, nem dois, nem três. Eu vou usar o total, n. Usa a fórmula do arranjo, né? Troco o p pelo n. Embaixo aparece o zero fatorial, mas por definição o zero fatorial é 1, por convenção, né? Então, n fatorial dividido para 1 é o próprio n fatorial. Isso aqui é o mais simples, né? O número de permutações simples de um baralho com 52 cartas é... Cinquenta e dois fatorial. 52 fatorial. Quantos são os anagramas da palavra Flamengo?
Infinitos. Por quê? Já que nenhuma letra se repete, então podemos botar uma. Alguém respondeu infinitos. Foi brincadeira, Didi. Por causa do Flamengo. Ah, sim. Era para ter colocado Vasco, né? Bem melhor. Vamos lá. 8 fatorial, né, pessoal? Todas as letras são distintas. Então, sem medo, pode responder aí 8 fatorial. Então, gente, são casos de arranjo, né? Um arranjo particular. É um arranjo onde você vai usar todos os elementos. Então, se são 8, eu vou usar um grupo com 8. Se são 52, eu vou usar um grupo com 52. Essa aqui vocês vão pensar um pouquinho, certo? Numa prateleira existem 3 livros diferentes de história, 3 livros diferentes de matemática e 4 livros diferentes de física. De quantos modos podemos arrumar esses livros de maneira que livros da mesma disciplina fiquem juntos? Essa vocês vão pensar um pouquinho aí. Eu acho que é 3 fatorial, professor. Porque, tipo, já que não vai misturar, Você pode, dos livros de história, você pode ter um de História do Brasil, Primeira Guerra e Segunda Guerra. Os de matemática, álgebra, aritmética e geometria. Aí de física, eletrodinâmica, mecânica, que mais? Sei lá, Moderna. cinemática, é o que, Félix? Física moderna. Física moderna, enfim, 4 livros diferentes, né? Eu quero arrumar eles na prateleira. De quantas maneiras eu posso fazer isso, né? De quantas formas distintas. Só que tem uma restrição. Eu quero livros da mesma disciplina juntos. Alguém respondeu 3 fatorial. quando essa questão. Quando Se bota fossem essa livros questão iguais, se fossem Fosse- 3 livros de história, né, de forma igual. Se fosse tudo. Eu percebi. Seu áudio está ruim, Ramon. Meu microfone tá morrendo. Aí tem que ficar numa posição específica aí. Complica. Se fossem 3 livros iguais, tipo, 3 não, fosse um tipo só de livro das 3 disciplinas, seria 3 fatorial. Mas quando bota essa questão de serem diferentes, aí fica mais complexo. Eu sei como você pensou. Você pensou assim, ó. Vou fazer o grupo de livros de história, né? História. Eu vou colocar a mesma letra, tá? Porque foi a forma que você pensou. História e história. Aí o outro grupo, né? Matemática. M, M, M. O outro grupo. F, F, F e F. Você pensou aqui em cada um desses conjuntos com um elemento só. Aí por isso que você falou 3 fatorial. Foi isso que Foi você isso mesmo. pensou, não foi? Porém, os livros são distintos, são diferentes. Está faltando alguma coisa aí. Então, não os livros não são iguais. É um de História do Brasil, vou chamar-se H1, H2, H3. Depois, M1, M2, M3. Claro, considerando que esses índices aqui, né, o M1 é diferente de M2, M2 é diferente de M3. F1, F2, F3 e F4. Então, os livros aí entre si são distintos. O caminho é esse, tá, Ramon? Eu já tô pensando aqui em uma fórmula na minha cabeça para tentar fazer essa questão. Eu acho que Félix e 40 já sabe, né? Já. Sim, sim.
Alguém falou no chat? Sim. Victor falou assim: 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial. E Gabriel falou assim: irá somar os fatoriais? Sim ou não, na verdade, né? Ele não tem certeza. Se soma os fatoriais ou multiplica os fatoriais. Ele disse aí primeiro 3 fatorial, mas não falou a operação depois, né? Se multiplica ou soma. Foram 2 respostas. Victor disse que é multiplicação. É 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial. E Gabriel perguntou se soma ou não os fatoriais. Ou se multiplica, no caso, né? Como o Victor fez. Entendeu, Editor? Entendi. Pessoal, esse conjunto aqui, o conjunto prateleira, né? Ele vai ter aí quantos elementos? Vai ter 10, não é isso? Ele vai ter 10 elementos. Essa é a minha prateleira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então é o seguinte, se fosse um grupo só, né, como o Ramon pensou, seria 3 fatorial de fato, não é isso? Seria 3 fatorial de fato. Porém, por exemplo, no grupo de história, eles podem permutar entre si, dentro desse próprio conjunto aqui, tá certo? Então, por exemplo, H1, H2 e H3. Aí pode ser H1, H3 e H2, e assim por diante. Então, dentro desse conjunto aqui, eu posso perguntar de quantas maneiras? Nesse primeiro grupo seria 3 fatorial, no caso 9. Antes do 3 senhor fatorial, responder, né? antes do senhor responder, eu posso falar a minha tese? Tese não, Pode. minha resposta. Pensando em ser uma soma de fatoriais, tipo, dar respostas fatoriais, no caso. Aqui, já Isso. que isso aí vai 3 fatorial e 4 fatorial, o caso seria 16. A resposta 4 fatorial. Não estou ouvindo, Ramon. Tipo, eu tô achando. A gente tá um microfone ruim, velho. Eu tô achando que deve ser uma soma dos fatoriais. Tipo, a gente vê a resposta dos fatoriais e depois soma. No caso, seria. A resposta seria a soma dos todos. Como é? Buguei. Pessoal, pense o seguinte, ó. Ao invés de pensar nesse caso muito geral, que são muitos livros, né, para pensar, imagine o seguinte, que são 2 livros de matemática, M1 e M2, e 2 de física, F1 e F2. Se eu listasse todos os casos, como é que seria? Aí vamos pensar se vai ter que somar ou multiplicar, né? De quantas maneiras eu posso permutar esses 4 livros de modo que livros da mesma disciplina estejam juntos? Como é que Você seria? tem o M1, M2, F1, F2. M1, M2, F1, F2. Daí você tem o M1, M2, F2, F1. F2, F1. Daí Tem do mais, lado, né? aí tem o M2, M1, F1, F2. E depois tem o M2, M1, F2, F1. Pronto. Já acabou, não tem mais. Didi, sugiro você botar mais um livro aí, porque vai dar um caso chato que a soma vai dar igual a multiplicação. Eu pensei a mesma coisa também. Botar mais um livro, é? Porque senão. Ou de matemática ou de física. Vou colocar Pode mais ser. uma disciplina, história, pode ser? Pode, História. você escolhe a mudança. Se botar só É o mais caso um. aí que 2 mais 2 e 2 vezes 2 vai dar igual, Vai entendeu? dar igual. Os fatoriais vai ficar igual, né? Obrigado. Isso. Acontece. Então vamos lá. Vou colocar H1, H2, M1, M2,
F1, F2. Acho que é tranquilo aqui de listar, né? É tranquilo. Vamos lá. Então vamos de novo. H1, H2, M1, M2, F1, F2. Eu só É apagar que eu aqui. acho, eu já disse, acho que o espaço aí é pouco. Vamos lá, deixa eu diminuir a espessura da caneta. Vou botar outra aqui, pronto. H1, H2, M1, M2, F1, F2. H1, H2, M1, M2, M2, F1, F1, F2. 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 Vamos fazer na ordem agora, né? Sistematicamente. H1, H2, M1, M2, M1, F2, F1. F1. Tá. Aí vamos lá. H1, H2, H1, H2, M2, M1, M2, M1, F1, F2. F1, F2. Estão acompanhando, né, pessoal? Agora H1, H2, M2, M1, F2, F1. F1. Tá, aí foi todos os casos que tava antes, né? Com M com F. Agora vamos trocar o H1 e o H2 de lugar. Eu vou copiar isso aqui, né? Isso. Melhor. Agora eu vou trocar a ordem do H1 com H2, não é isso? Isso aí. Porque são os outros casos são todos os mesmos, só troca o H2 e o H1 de lugar. Então, tudo H2 aqui, H2, 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 H1, 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 H1. Tem quantos já aqui? 8. Tem 8. Pronto. E eu fixei história, não foi aqui, ó? Já fixei história. Isso. E depois ele fixou matemática. Ou seja, aqui, começando com a disciplina História, eu já tenho 12. Aí quando eu começar com matemática, pessoal, vou começar com matemática. Será que a ideia vai ser a mesma? M1, M2, H1, H2, F1, F2, não é isso? Eu vou ter os mesmos 12 ou não? É que ali você não tem 12, você tem 8. Oh, 12 não, é 8. Obrigado. De nada. Você dá Eu fiquei pensando no dia direito. que você tinha tirado os É outros 8. 6. Os outros 4 que estavam faltando, eu disse, ué. É 8. Pronto. Esse bloco, de novo, vai ser 8 de novo. É, 8 de novo. O pessoal concorda ou não que vai ser mais 8? Concordo. Vai ser mais 8, né? Quando for a última sequência, como é que vai ser? Aí vai ser M2, M1, F1, F2, H1, H2. H1, H2. Mais 8. Eu estou listando, né? Eu não estou calculando, eu estou descrevendo as possibilidades. Beleza, já iniciei a prateleira com História e Matemática. Aí você, Agora, Edivar, aí você trocou a ordem, não? Do H1 e do H2, do F1 e do F2? deixa eu olhar. Você tava. O de história tava no meio, né? E o de física tava na ponta. Verdade. Então aqui tem que ser H, né? Isso. Pronto. Beleza. Aí quando eu começar com os de física na prateleira, fazendo o mesmo esquema, vai gerar 8. F1, F2, H1, H2. E o que mais? F1, M1, M2. Antes de matemática agora.
Os matemáticos, já coloquei física. M1, M2. Essa brincadeira continua até F2, F1, H1, H2, M1, M2. Vou gerar mais 8. Total, 8 No total também. dá 20. Nos três 24. somados dá 24. Só que... Porque eu listei, vou contar todos, né? Listei É. todos, fiz a descrição e contei. Deu 24. Mas e fazendo o cálculo? Deixa eu diminuir aqui. Mas aí você tem uns que não listou também, né? Porque eu você ia poderia... perceber isso, que tipo, na primeira linha do H, eu percebi que o professor fez HMF, mas só fez HMF, não fez HFM. Aí, tanto que eu ia falar até isso, que ia ter, nos três ia ter mais 8. No caso, ia ser 16 nos três, por causa desse que ele não listou. Pode repetir, Ramon, por favor? É que o senhor só fez uma sequência nos três, começando com os três. O H, o senhor só fez HMF. No M, o senhor fez MHF. E no F, o senhor só fez FHM. O senhor não fez Entendi. tipo HFM. HMF, MHF e FHM. FHM. Aí tá faltando quais? O HFM. FM, perfeito. O MFH. O MFH E o FMH. Eu vou e o repetir ali. FMH. Eu só tinha listado esses três de cima, né? Tá correto. Isso. Aí no caso seria 16 nos três começos. Ou seja, esses três aqui que eu não listei, deixa eu fazer aqui o M, que eu não fiz. É H, né? No meio? É H. Deixa eu apagar aqui. Aqui é H. Não, tava certo. É o M é no meio e o H na ponta. M, H. Pronto. Se eu listar o caso História, Física e Matemática, esse aqui vai gerar mais 8, não é isso? Mais 8 aqui. Isso. Mais 8 aqui e mais 8 aqui. Ótima observação, Ramon. Então vai ficar 8 vezes 6 aí. Listando todos, né? Listando todos. Então, 8 vezes 6 vai dar aí 48, não é isso? Então, o total de possibilidades, 48. Listando todos, descrevendo, mas fazendo a conta matemática, uma forma mais direta. Como é que eu chego? Aí vocês falaram em somar fatoriais, multiplicar fatoriais. Quero ver isso agora. Nesse caso aí ficaria 2 vezes 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2 vezes 2? Por que isso? A primeira matéria vai estar em 2 locais diferentes, a segunda em 2 locais diferentes, pode estar, né? E a outra em 2 locais diferentes. E isso contando que elas estejam sempre a mesma linha, como o senhor fez na primeira vez, antes de eu fazer a observação. Entenderam aí, né, pessoal? Se eu tenho dois livros, por exemplo, História 1 e História 2, eles podem perguntar entre si, não é isso? Então, pode ser H1, H2, ou H2 ou H1. Então, os livros podem perguntar entre si de duas maneiras sendo História, vezes duas maneiras sendo os dois de Matemática, e duas maneiras sendo os de Física. Porém, essa não é a única ordem de colocar na prateleira, como H, M, F. Não é a única ordem. Então, vamos multiplicar por quanto ainda? No caso, 2 fatorial. Vou colocar em fatorial porque estamos trabalhando com fatorial, certo? No caso, multiplicaria por 3, que seria o número de matérias. 3, não é isso? 3 fatorial. Porque existe 3 fatoriais, modos de embaralhar H, M, F. Então, ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 6.
que também é 48. Aí lá naquele problema, se fosse, né, somando, eu acho que não vai dar muito certo não, tá, pessoal? Agora, por que não posso somar isso aqui? 2 mais 2 mais 2 mais 6. A gente viu que tem bem No mais caso, grupos, né? no caso aí daria 12. Enquanto 12, a perdão. multiplicação daria 12. Só que isso aqui é a maneira errada. Pessoal, eu tenho aí um grupo de quantos elementos? São, voltando aqui, né? Vamos voltar ao problema lá. Primeiro eu tenho que decidir o quê? Primeira decisão. Então, primeira decisão. Primeira decisão. Escolher a ordem das disciplinas. Segunda decisão. Escolher a ordem dos livros de história. E assim por diante. Aqui é segunda, tá? Segunda decisão. Aí terceira decisão. Mesma coisa. Colocação igual aqui. Escolher a ordem dos livros de matemática. Última decisão. Quarta decisão. Aí todas essas decisões aqui que eu vou tomar é como se fosse um elemento do conjunto maior que eu vou formar. Meu conjunto não era esse aqui, de 10 livros, né? 3 de matemática, 3 de física, eram 3 de história e 4 de física, não é isso? Então, cada decisão dessa é um elemento do meu conjunto maior de 10 elementos. Então, a quarta decisão é escolher a ordem dos livros de física. Certo? Então, de quantas maneiras eu posso ordenar as disciplinas? O conjunto de livros das disciplinas? De quantos modos? 3 fatorial, não é isso? Porque são 3 disciplinas. Beleza? Segunda decisão, escolher a ordem dos livros de história. São quantos livros de história? Deixa eu no voltar caso da lá. questão são 3. São 3. Então, aqui vai ser 3 fatorial. Os de matemática. São 3 fatorial também. 3 também. E os de física são 4 livros. 4 fatorial. Então, para cada uma dessas decisões, né, eu vou formar um grupo maior. E quando eu for formar esse grupo maior, né, e cada decisão dessa representa como se fosse um elemento, então vou multiplicar aqui essas decisões. Certo? Então aqui eu multiplico. Eu não quebrei em casos para somar. Você só soma quando quebra em casos. Tá certo? Então, para formar o conjunto maior, eu vou multiplicar aí essas decisões. Tá bom? Não sei se eu coloquei aqui no slide. Cheguei nessa resposta, né? 3 fatorial. Porque 3 fatorial embaralho as 3 disciplinas, né? E 3 fatorial, entre si, os livros de história permutam entre si, os de matemática permutam entre si de 3 fatorial modos, e os de física de 4 fatorial modos, tá bom? Quantos são os anagramas da palavra arara?
Se fossem letras distintas, né, seriam Seriam 5 fatorial. 5 fatorial. E como as 5 letras, duas se repetem, quer dizer, duas letras diferentes repetidas. Isso. Então fica uma Eu vou colocar sobre- aqui, ó, Fala. as maneiras de contar o mesmo anagrama. Por que eu coloquei essas cores? Eu considerei as letras A diferentes entre si e as letras R diferentes entre si. Tá bom? Então, tem uma letra azul, A, tem uma vermelha e outra laranja. Se eu pensar numa permutação, só entre essas 3 letras A, eu vou fazer de quantas maneiras isso? De 6 maneiras, 3 fatorial modo, né? Porém, eu posso permutar entre si essas 2 letras R. Eu tenho uma em negrita e outra normal. Então, eu listei aqui no lado direito a parte negrita do R, né, do lado direito e a outra do lado esquerdo. Então, as letras A eu permuto de 3 fatorial modos e as letras R de 2 fatorial modos. Cada anagrama se repete 12 vezes. Eu listei todos os casos aí, né? As letras A permutam entre si de 3 fatorial modos e as letras R permutam entre si de 2 fatorial modos. Então, cada anagrama vai se repetir 12 vezes. Eu listei todos aí, considerando diferentes, certo? Então, o mesmo anagrama, eu contei 12 vezes. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Se todas as letras fossem distintas, seria 5 fatorial modos. Então, como cada anagrama se repete 12 vezes, então vou dividir por 12, não é isso? Entenderam aqui, pessoal? Aqui é a notação de permutação com repetição. O total de elementos é 5. A letra A se repete 3 vezes e o R 2 vezes. É uma notação para deixar mais explícito as repetições desses símbolos aí. Então, se todas as letras fossem distintas, seria 5 fatorial. E eu divido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é justamente os 12, né? Simplificando aí, eu chego no resultado de 10 anagramas. Me ajude a listar esses casos aí. São 10. Quais são eles? 10 anagramas distintos, né? AAARR, AAR, AR, né? isso, AAR, RA. RA. Pronto, agora eu tenho que botar a segunda letra R. Então vai ser AR, AR, e agora as AA, né? combinações. Isso, AR, repete as 2 primeiras, faz ARA, Arara, e repete as 2 primeiras, e faz RA. AA, Agora, tem que começar com R agora. R. RA, R. Isso. R, A. E a última, né? Isso. A. Então são 10, tá? A resposta não é 5 fatorial. Não é. Não é isso. Aí tá faltando um. 5 Não, tá certo, fatorial. 10. Ok, beleza. Tá, beleza. Tá certo, né? Porque tem 6 aqui e 4 aqui. Então dá 10. Então a resposta é 5 fatorial dividido por 3 fatorial, porque tem 3 letras A, vezes 2 fatorial, porque tem 2 letras R. Né? Isso aqui vai chegar no resultado 10. E aqui no slide eu coloquei o cálculo simplificando, né? Então, permutação com repetição, a definição, a fórmula é o seguinte. Sejam N elementos iguais a 1,
N2 elementos iguais a 2, etc, etc. NK elementos iguais a AK. É como se fossem letras, tá? Esse A1, A2. De tal modo que N1 mais N2 mais N3 até NK seja igual a N. Vamos voltar lá. Qual o total de letras? É 5, não é isso? 5 letras é igual a 3 letras A mais 2 letras R. É isso que eu estou dizendo aqui. N1 mais N2 mais N3 mais NK é igual a N. Considerando que um AI é diferente de AJ. Eu estou deixando aí explícito que essas letras entre si são distintas. Ou seja, eu quero fazer uma permutação com essa galera todinha aí. Esses N elementos. Então, permutação com repetição de N. N fatorial sobre N1 fatorial, N2 fatorial e assim por diante. Agora é com vocês. No Clássico Carioca realizado no Campeonato Brasileiro de 2019, o jogo entre Vasco e Flamengo saiu por 4-4. Caso você tenha perdido esse jogo, de quantas maneiras é possível imaginar a ordem dos gols? Por exemplo, você pode ter imaginado que o Flamengo abriu 3-0 e o Vasco virou para 4-3 e o Flamengo empatou por 4-4. Essa é uma maneira de imaginar. Outra maneira de imaginar esse jogo. O Flamengo abre 4-0 e o Vasco faz mais 4 gols, empatando. Outra maneira. Vasco abre 2-0, o Flamengo abre 2-1, né, faz o gol, depois faz mais 3, 4-2 e o Vasco empata fazendo mais 2 gols. E assim por diante. Caso você tenha perdido esse jogo, de quantas maneiras é possível imaginar a ordem dos gols? É um problema totalmente distinto, né, do que estávamos vendo antes. Lembra desse jogo, 40? Lembro sim, lembro. Eu não O Vasco lembro deu da ordem. sorte. O Vasco deu sorte. Empatou no finalzinho. Eu não lembro e nem vi. Então, eu gostaria de saber as possibilidades. Eu vou passar... Alguém falou aí no chat? Não. Se fosse um anagrama, seria bem mais fácil, né, pessoal? Então, vamos pensar assim. Para cada gol do Vasco, vamos associar a letra V. E para cada gol do Flamengo, pela letra F. Uma possível ordem dos gols seria FFF, VV, F, VV. O que isso quer dizer? Que o Flamengo abriu... O Flamengo abre 3-0, né? Porque tem três letras Fs, que é a ordem dos gols. O Vasco faz 2 gols, 3-2. Em seguida, o Flamengo faz o quarto, 4-2. E em seguida, o Vasco empata, fazendo mais 2 gols, 4-4. Agora ficou fácil, né? E agora, quantas ordens diferentes podemos imaginar esses gols, né, que aconteceram? Eu posso dar a resposta? Pode. 8 fatorial, né? Porque tem 8 gols foram feitos, né? Isso. Divididos por 2 fatorial, divididos por 2 fatorial, porque pode aparecer o Flamengo... Ah, não, pode repetir até 4 vezes. 4 fatorial, divididos por 4 fatorial. Porque o Flamengo pode aparecer 4 vezes e o Vasco 4 vezes também. Isso. É isso? É isso, Isso. né? Cada um fez 4 gols, né? Ele resolveu da seguinte maneira, pessoal. Ele imaginou esse problema como se fosse um anagrama. Ora, se cada gol do Flamengo é uma letra F e cada gol do Vasco representa uma letra V, então posso imaginar um anagrama com 8 letras, das quais 4 se repetem, né, que é a letra F, e 4 vezes, né, se repetem. Então a permutação de 8 elementos
das quais 4, 4 se repete. Você pode expandir até o 4 fatorial, tá? Você para no 4 para cancelar. O 4 vezes 2 cancela com 8. E o 6 com 3 simplifica para 2. Então o resultado aí é 70. Alguma dúvida? Achei bem bacana esse problema aí. E se eu tivesse visto esse problema pela primeira vez, eu não tinha imaginado dessa forma, eu acho. Eu tenho um problema para sugerir que eu acho simplesmente fantástico, que é daqueles problemas que me mudou a maneira de pensar combinatória. Posso sugerir o problema? Pode, a gente discute aqui. O problema é assim, você pode escrever para mim, Edivan, num pedacinho branco? Vou olhar aqui, posso? Diga aí. Você tem uma equação assim, x mais y mais z igual a 11. Mais z é igual a 11. 11, tá? E eu quero saber quantas soluções inteiras não negativas tem essa equação. Quantas soluções Inteiras não negativas. E não negativas. Não negativas. Isso, é você incluir os naturais com zero, né? Aí a gente diz que são Dessa inteiros equação também. aqui, né? Isso, Quantas dessa soluções equação. inteiras e não negativas tem essa equação aqui? Pessoal, vamos listar aqui. E vale a pena falar também que ele chama de solução inteira soluções formadas apenas por números inteiros, né? Isso, soluções inteiras, isso. Quantas soluções inteiras não negativas e o que mais? Não é isso, é que ele chama de Para melhorar o soluções texto. inteiras. O que ele chama de soluções inteiras é soluções com números inteiros, né? Não pode ser fração ali. Isso, Mas tem que acho falar. que mas é o que ele chama, né? Ele chama de soluções inteiras, soluções com números inteiros. Mas acho que tá claro aí, não sei. Dá para associar, sim. Isso, soluções de números inteiros, pode ser. Pronto. Pessoal, uma possível solução, como é que seria? Alguém tem uma ideia aí? Uma possível solução seria o quê? Primeiro vamos conhecer o terreno, né? Vamos conhecer o terreno. Uma possível solução é colocar no lugar do x o 3, no lugar do y o 5, e para dar o 11, o z tem que ser igual a quanto? 3, não é isso? Isso aqui dá 11. Isso aqui é uma solução. Uma outra solução seria quem? Também. 3 mais 5 é uma solução. Poderia ser 0, 0 e 11 também. 0 mais 0 mais 11, que dá igual a 11, também é uma solução. Aí a pergunta é o seguinte, fazendo essas brincadeiras, né, de substituir, quantas soluções de números inteiros e não negativos tem essa equação aqui? Eu já sei a ideia já, tá bom? E qual é a dica? É usar aquele problema de permutação com repetição. Você quer comentar, Félix, a solução? Ou quer deixar o pessoal pensar um pouquinho? Então, se eu deixar pensar, alguém tem alguma ideia aí de como resolver? Esse é um problema que eu me deparei uma vez e eu fiquei muito tempo pensando e não consegui resolver. E daí eu fui procurar uma solução de um problema análogo. E eu achei muito simples a maneira como uma pessoa explicou. Foi tão didático que eu pensei, nossa, jamais imaginaria. Jamais imaginaria. Vou pegar aqui para escrever. Se você vê uma questão óbvia, você não pensar o óbvio, pensar numa coisa mais complexa. Sim. Exato, mas nem é tão óbvia a solução, mas é simples de uma maneira muito interessante. A ideia é simples para resolver um problema difícil. Você já não é tão simples. Vitor Júlio sugeriu 33. Eu não sei qual é a resposta, mas eu vou dar a solução. Resposta 33. Desenha aí, Edivan, para mim, 11 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 bolinhas, tá aqui. Tá, então você tem 11 bolinhas, né? E você quer saber quanto vale o X, o Y e o Z. Então eu vou separar essas 11 bolinhas em 3 partes. Separe em qualquer lugar. 3 partes, já tem que fazer 2 cortezinhos, né? Isso. Pronto. Tá? Então essa aí, por exemplo, é uma solução, né? 4, 4 e 3. X igual a 4. Isso. Aqui, Y igual a 4. E o E Z Z. igual a 3. 3. Só que tem outras maneiras, né, de fazer isso. Isso. Daí é só você ficar andando com essas barrinhas aí e daí você vai achando outras soluções, né? Coloca as barrinhas. Se eu colocar 2 barrinhas aqui, como é que fica? Daí fica x igual a 11, né? X11, o Y 0 0 e o Z 0. e o Z 0. Isso. E daí agora o fantástico é você pensar o seguinte: quantos símbolos Edivan está usando para escrever as soluções? Ele está usando 11 bolinhas pretas e dois separadores, dois bastãozinhos. Então são 11 bolinhas pretas mais 2 bastõezinhos. 2 barras. Isso, 2 barras. Então ele está usando 13 símbolos. Isso. E ele só está trocando de lugar esses símbolos. Então ele está permutando 13 símbolos, onde as bolinhas se repetem 11 vezes e as barras se repetem 2 vezes. Então, como é que ele conta? Ele conta uma permutação de 13 objetos, onde um desses objetos se repete 11 vezes e o outro objeto se repete 2 vezes. E aí é 13 fatorial, divididos por 11 fatorial, divididos por 2 fatorial. Aí dá 13. Pessoal? Isso, aí simplificando fica 13 vezes 12, vezes... Não, isso aí tá. Você vai simplificar direitinho. Pronto. Aqui eu só vou cancelar com 11. Né? Isso. Corta. Corta. 13 vezes 12 dá 132, não é isso? Você tá 132. dizendo? Eu sei Não, que... Não Acho que é mais, é mais. Ah, dá para simplificar antes ali, o 12 pelo 2 fatorial, né? Que daí fica 6. 136. Bem mais fácil. Fica 78, né? E dá 78 respostas. E o que eu achei genial disso é a maneira simples com que a pessoa resolveu. Ela simplesmente usou o que realmente é somar os objetos, né? É pegar 3 bolinhas num saquinho, 3 bolinhas no outro saquinho, 5 bolinhas num saquinho, e daí junta todas e dá 11. E daí ele meio que foi trocando as pedrinhas de saco. É simplesmente genial a solução disso. E usa permutação, no fundo. E quem olha a primeira vez, né? Fiquei de cara com essa solução. Mas Vou é colocar- genial, né? Vou colocar mais É um muito aqui. genial, velho. Vamos colocar mais um Simples e aqui. genial ao mesmo tempo. Vamos colocar mais uma. Esse é mais daqueles Y. problemas que, como o Edivan falou, me mostraram uma maneira diferente de ver a combinatória. Eu acho esse problema simplesmente muito inteligente. Como é que seria isso aqui, pessoal? Agora, quero soluções, número de soluções inteiras não negativas também. Como é que seria? Faço quantas bolinhas eu desenho aqui? 5 bolinhas, né? O número de barras, que é o separador das variáveis, é a quantidade de sinais aqui, da adição. Só colocar 3 barras. 3 barras. Aqui é o x1, né? X igual a 1, y igual a 2, z igual a 1 e w igual a 1. Então, posso permutar essas 5 bolinhas e essas 3 barras, né? Então, qual o total de elementos? Permutação de quanto? Qual o total de elementos aqui? 5 8. mais 3, 8. Beleza. São 8 elementos. E 5. Repetindo 5 bolinhas e repetindo 3 barrinhas. Isso.
Vai ser 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Tranquilos? Legal, professor. Professor Félix. Essa questão, né? Eu não sei se ela é uma questão de Olimpíada, onde é que ela veio, mas uma vez eu tava. Renata me perguntou como é que resolvia e eu não sabia resolver, nunca tinha pensado, na verdade. E daí eu fui procurar na internet e achei essa solução. Eu disse, nossa, simplesmente genial. Genial mesmo. Vamos para a próxima. Agora, para encerrando essa última parte, né? Não vamos chegar na parte de combinações, mas temos um tempo aí para ver permutação circular. Começa com uma pergunta provocativa, né? Em uma reunião entre os professores de matemática, será realizada numa mesa circular. Participarão dessa reunião os professores Quaranta, Félix e Edivan. De quantas ordens diferentes os três podem se dispor em volta da mesa? A resposta não é 3 fatorial. Por quê? Pessoal, observem aqui esse primeiro círculo. O amarelo representa a pessoa 40, o E Edivan e o F Félix. Agora vamos para essa segunda. Qual a diferença desse primeiro círculo, essa disposição para a segunda? É que houve uma rotação, tá bom? Eu vou aqui copiar e levar lá para minha tela para fazer as devidas anotações. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Então, o que aconteceu aqui? Aqui houve uma rotação só, apenas. Certo? Ou seja, Félix foi para o lugar de 40. 40 foi para o lugar de Edivan. E Edivan foi para o lugar de Félix. Só houve uma rotação. E vamos pegar aqui uma pessoa como referência. O próprio 40. Aqui. Em relação a 40, quem está ao seu lado direito? Tomando como referência 40. 40 está aqui sentado. Quem está ao lado direito de 40? No caso seria você, Edivan. Não. Pera, é o Félix. Depende da direita e da esquerda, né? Estou levando em consideração o ponto de referência 40. Sim. Eu estou Então, bem no caso, pertinho de é Félix. 40. Eu estou... No caso é Félix, né? Porque o ponto de referência é 40. Vamos supor também que 40 está olhando para dentro do círculo, né? Isso, Porque se perfeito. estiver olhando para fora já é... Já é o outro lado, né? Então, quem está do lado direito de 40 é o Félix, e do esquerdo é Edivan. Agora, olhe para esse segundo círculo aqui. E, novamente, o ponto de referência sendo 40. Quem está do lado direito de 40? Félix de novo. Aqui, ó. Ou seja, não mudou. Então, eu só vou considerar as permutações, digamos, circulares distintas, quando a posição entre esses professores, as posições relativas, forem diferentes. Certo? Então, esses dois exemplos aqui... Opa, apagou. Voltou. Pronto. Então, esses dois círculos aqui, eles são iguais. Então, esse aqui é igual a esse, e esse também é igual ao terceiro. De novo, se eu pegar 40 como exemplo, como referência, ele, ao seu lado direito, continua sendo Félix. Aqui, ó. Ainda está no lado direito. E no esquerdo, Edivan. Então, esses três agrupamentos aqui representam o mesmo grupo. Tá? Porque a posição relativa entre eles não mudou. Agora vamos para o segundo aqui. Quem está do lado direito de 40? Antes era Félix, agora é Edivan. Agora é Edivan. Então, essa permutação aqui, essa permutação circular, essa aqui é diferente dessa aqui já. Porque a posição relativa entre os professores mudaram. Tá bom?
E acontece a mesma coisa, né? Olhando para esse segundo grupo, aqui do lado direito de 40 é Edivan. Aqui no lado direito de 40 ainda é Edivan. E também aqui no lado direito de 40 ainda é Edivan. Então a resposta não pode ser 3 fatorial, 6. A resposta é 2. Tá bom? Uma maneira de resolver também é fixando um elemento. Eu tenho 3 lugares, né? Tenho 3 lugares nessa mesa. E eu posso fixar uma pessoa. Vou fixar uma pessoa aqui, 40. De quantas maneiras eu posso colocar Félix e Edivan? 2 fatorial, que é igual a 2. Tá bom? Então a ideia de permutação circular é essa. Eu só vou contar os agrupamentos onde a posição relativa entre essas pessoas forem distintas, né? Que é diferente de uma fila. Se fosse uma fila, aí sim seria 3 fatorial. Mas nesse caso não, né? Então, se eu tiver N elementos, como é que seria? N elementos. Sim, uma outra ideia que eu não falei é sobre o número de rotações. Se eu trocar de posição aqui 3 vezes, eu já sei que eu vou gerar 3 agrupamentos iguais. Então, posso pensar, primeiramente, como se fosse uma fila, né? Se eu desconsiderasse essas posições relativas, seria 3 fatorial. Mas se eu trocar de posição, permutar 3 vezes, eu vou gerar o mesmo agrupamento. Então, vou dividir por 3. Que vai chegar no mesmo resultado igual a 2. Tá bom? Porque 6 por 3 dá 2. É uma ideia também. Considere um grupo de N pessoas formando um círculo. Uma roda de ciranda, né? Se não considerássemos as posições relativas entre as pessoas, a resposta seria N fatorial, de fato, se não considerássemos, né? Entretanto, cada grupo fixado gera N agrupamentos iguais após N rotações. Então, essa é a notação, tá? PC, permutação circular de N elementos, é N fatorial dividido por N. Vou expandir até N menos 1 fatorial, cancelo os N's e chego nessa expressão aí, N menos 1 fatorial, tá bom? Se na permutação simples é N fatorial, né, com elementos distintos, então num círculo, uma roda de ciranda, vai ser N menos 1 fatorial. De quantos modos podemos formar uma roda de ciranda com 10 crianças? Nove fatorial. No caso seria 9. 9 fatorial. 9 fatorial, cara. Você pode fixar um elemento, né? São 10 crianças. 10, não é? Posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso fixar uma criança aqui e só colocar as 9 crianças, né? Nas restantes, nas vagas restantes. Então, vai ser PC de 10 é igual a 9 fatorial. Ou simplesmente usar a fórmula, né? Lembrando, essa criança aqui que eu usei para colocar no círculo é uma posição fixa. Ela está de maneira fixa, tá? Beleza, 9 fatorial. De quantos modos podemos formar uma roda de ciranda com 6 crianças, de modo que 2 determinadas dessas crianças não fiquem juntas? São 2 crianças briguentas aí, né? Eu quero formar uma ciranda onde 2 não podem ficar juntas. Provavelmente são briguentas. Acho que podemos encerrar com esse problema, né? Dá tempo. Se não houvesse restrição, né? Seria tranquilo. Seria 5 fatorial. N menos 1, né? 6 menos 1, 5 fatorial. Mas tem uma restrição aí. Tem uma restrição. Tem 2 aí que são briguentas e não podem
ficar juntas. Professor, seria 4 fatorial, porque já que duas vão ser. Não entendi, Ramon. Travou seu microfone, Ramon. Seria 4 fatorial, professor, porque já que é duas crianças. As Só 6 as que vão deve perguntar. compor. Diga. Só as que vão perguntar. As 4 crianças que não são briguentas. Sim. Enquanto as outras duas lá vão estar em lugares fixos. Então seria 6 fatorial, quer dizer. Eu não entendi. Não tá muito bom não o seu áudio. Você falou não 4 tá falando- fatorial. Você falou 4 fatorial. essa é a minha Mas por que Tá, 4 pode. fatorial? que já que vai ter duas crianças fixas em lugares diferentes, as outras 4 vão ficar permutando, enquanto essas duas vão continuar. Você tá dizendo que vai fixar as duas crianças briguentas, é isso? As duas perguntar as briguentas outras em 4? lugares diferentes, para não ficarem juntas. Mas mesmo assim elas vão estar fixas. Mas Não. existem várias maneiras de fixar as duas crianças briguentas. Concorda comigo? Sim. Então poderia. Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar a solução, mas podemos discutir. Eu tenho uma sugestão antes. Vamos ver se está certo. Você tem, no total, 6 crianças, né? E daí você quer fazer uma permutação circular, então, digamos que você não tenha restrição nenhuma, né? Certo. Daí ficaria 5 fatorial, né? Mas daí, pegando a ideia de Ramon, digamos que você deixe as duas juntas, né? Você quer deixar as duas juntas. Então, Isso. você vai tratar as duas como se fossem uma só, né? E daí você vai ter uma permutação circular não mais de 6, né? Mas de 5 elementos, porque aquelas duas vão sempre andar juntas. Aqui são duas juntas, né? Isso. Daí você passaria a ter uma permutação circular de 5 elementos, Entendi. que é 4 fatorial. Que é 4 fatorial. Perfeito. Isso. Só que esses são os casos que você não quer. Então você vai pegar o total e vai tirar dos casos que você não quer pelo princípio da subtração, aquele que você falou lá nas primeiras aulas. Sim. Só que Aí, essas duas crianças briguentas que estão juntas, elas podem permutar entre si, concorda? Isso, pode. Ainda pode perguntar entre si. Então tem que multiplicar por 2. Isso. Aqui é vezes 2. Pronto. Aqui vai dar 24 vezes 2, 48. Isso. Aí você pega o total de possibilidades e retira o que não quer, não é isso? Isso, essas duas aí. Isso vai dar... Tem 72, não é isso? Isso, 72. Essa é uma maneira. Eu fiz de outra maneira, tá bom? Quanto mais soluções diferentes, melhor. O que eu pensei foi o seguinte, ó. Primeiro, podemos formar uma permutação circular com as outras 4 crianças, ou seja, as que estão de boas, né, entre si. Então, seria uma permutação circular de 4 crianças. 3 fatorial, né, que é n menos 1. Isso vai gerar o quê? Podemos ocupar os espaços entre essas 4 crianças para colocar as briguentas, né? Para a primeira criança briguenta, temos 4 modos. Concordam comigo aí, gente? Porque tem 4 espaços aí, essa parte vermelha. Não é? Coloco primeiro as 4 crianças na roda de ciranda, 3 fatorial. Isso vai gerar 4 espaços entre elas. Por que eu fiz isso? Isso vai garantir que, quando eu for colocar essas crianças briguentas, elas vão estar separadas. Então, para a primeira criança, eu tenho 4 maneiras de escolhas. E para a segunda, 3 maneiras. Chego no mesmo resultado de Félix. Tá 72. bom? É Sim. 72. Tá certo? Muito legal, Gui, essa forma de pensar. Gostei, viu? Então, são 2 soluções aí. Eu não tinha pensado assim, não. Não tinha cogitado essa possibilidade também. Então, ainda teríamos aí... Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui o slide, que já chegou o tempo. 40 tinha pensado que nem eu pensei também, de subtrair uma... Também, exatamente. A ideia do complementar. Isso, exatamente.
Foi que eu nem tinha pensado nessa possibilidade. Podemos fazer só mais uma aqui? Podemos, pessoal? Podemos. Só mais uma para encerrar. De quantas maneiras 5 casais podem se dispor numa mesa circular, de modo que cada pessoa fica ao lado do seu par? Só essa a gente encerra. Só que eu queria que vocês não saíssem da reunião, tá? Eu queria falar uma coisa para vocês importante. Vamos só resolver esse exemplo 2.8. Eu sei que está na hora da janta já. Ele está parecendo ser 4 fatorial mesmo. Que, no caso, os casais vão ficar um do lado do outro. Não, mas na verdade os casais podem perguntar entre si, então... Entre si um com o outro, então... Você está pensando como cada casal como um elemento, né? Um indivíduo. É isso? Indivíduo. Aí no caso daria 4 fatorial. Só que aí eu lembrei que os casais podem perguntar entre si, já que eles têm que estar juntos, mas não quer dizer na mesma posição. Certo. São 5 casais, então a permutação circular de 5 elementos. Ok. De 5 elementos, que vai dar 4 fatorial. Só que você falou que um casal, né? Os casais podem perguntar entre si. Então, como é que fica? O casal 1, por exemplo, João e Maria, pode trocar de lugar. No caso, João vai no lugar de Maria, ou Maria no lugar de João. Elas permutam. Então, é vezes 2. Só isso? Pode ser, mas acho que tem mais coisa. Porque aqui, no caso, seria... Os 5 casais podem perguntar tanto na hora como em horas diferentes. Então, isso aqui é para um casal, perfeito. Então, tem um segundo casal, vezes 2, tem um terceiro casal, um quarto e um quinto. Então, é 2 elevado a 5. Então, a resposta é o seguinte. É permutação de 5 casais vezes 2 elevado a 5. Porque são 5 casais, né? Deixa eu voltar lá. A resposta dá 768. No caso, 4 fatorial, 32. 24 vezes 32. Meu raciocínio? Tá, é isso mesmo. 768. Tá bom? Então, o que vimos aqui, né? Deixa eu voltar aqui, lá para o início. Na aula de hoje, né? Vimos arranjos e permutações. Não deu tempo de ver combinação, vou continuar na próxima aula. E o que é que eu tenho de importante para falar? Eu queria passar depois, né, quando terminar essas 2 aulas, essa é a primeira, a próxima vai ser a segunda, né? Pelo menos essa parte de análise combinatória do ensino médio, eu queria fazer uma avaliação com vocês. Eu estou elaborando umas questões e eu queria que vocês respondessem no Google Forms, né? Como se fosse a Olimpíada da Canguru. Quem já fez a Olimpíada da Canguru sabe como é. Você marca as alternativas, né? Vai receber um arquivo em PDF. E eu acredito que não adianta ter só aula. No meu caso, né? Minha metodologia é também fazer avaliações. Eu quero saber se vocês estão entendendo, né? Compreenderam bem o que eu falei? Sim. Então, quando terminar essa parte combinatória, mais ensino médio, eu vou passar uma avaliação para vocês. 15 questões no máximo. Aí vocês respondem no Google Forms. Os professores querem... Então, próxima quinta-feira você continua, então, né? Porque não completou tudo. Isso. Eu quero fazer a prova também. O professor pode participar também. Então, tá. Só que nessa próxima aula... Também vou fazer, viu? Também vou fazer. Nessa próxima aula eu vou colocar mais elementos. Porque combinatória eu não vou parar só nisso, não. Tem triângulo de Pascal, tem binômio de Newton, tem polinômio de Leibniz, tem lemas de Kaplanski, tem permutações caóticas. Vamos ver tudo isso até um dia morrer. Hein, Didi? Então a aula do D17 permanece com você ou não? Permanece comigo. Beleza, na próxima então. quarta. Tá jóia. Tá bom? Obrigado aí a presença dos professores, dos alunos. A gente que agradece, Divan, pela disponibilidade. E estava bem interessante os problemas, o conteúdo, tudo bem explicado. Acredito que foi muito produtivo para todo mundo. Sim, principalmente aquela coisa simples e genial.
do número de soluções, né? Inteiras. Sim. Gostou, não foi, Ramon? Sim, é simples, mas é genial aquela coisa, velho. 40, Vitor Júlio fez uma pergunta sobre a prova da Canguru. Ele perguntou assim: no dia da prova, como teremos acesso às provas da Canguru? Vitor, vai ser dado uma senha de acesso, onde eu vou mandar pelo Zap para cada um essa sua senha, tá certo? Tá legal? No dia 24, né, no horário combinado lá para começar, eu mando pelo Zap essa senha de acesso e com esse link você vai abrir a prova lá na sua frente. E vai ter um tempo para você fazer a prova. Isso também vale para os alunos do Bittencourt, né? Também vai ser no dia 24. Você Prova escolheu também online. 24, foi? Sim, sim. Então, legal. Todo mundo no dia 24, né? É. Certo, o Vitor disse ok, entendeu? Tá. Então acho que a gente pode encerrar, agradecer aí a todo mundo, né? Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Eu gostaria só de falar, dar parabéns a Edivan pela excelente aula mais uma vez. E também uma primeira impressão de ser uma aula onde o número de pessoas no final da aula permaneceu bem próximo ao pico da aula. Então, poucas saídas também. Legal aí esse fato aí da aula de hoje, tá, Didi? Parabéns. Tá bom. Entre entradas e saídas aqui, teve alguns alunos que entraram e saíram, a gente teve num total até 13 pessoas na reunião, contando os que acabaram saindo antes, né? Então, tirando eu, Edivan e 40, um total de 10 alunos, é bastante gente participando aí, agradecer também o pessoal. Certo, então, abraço, Beleza. então, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa janta a todos. E Um pode grande deixar que eu abraço. baixo, tá, Félix? Tá gravado, né? Quando terminar, eu baixo. Tá certo então, 40. Abraço, tchau, tchau. Tá, Valeu. um abraço, Valeu, Didi. doutores. Falou.